cuidar, acreditar e participar é a melhor forma de dizer Cuiabá, eu te amo. 297 anos de atitudes de amor. Parabéns, Cuiabá! Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece. Olá, seja bem-vindo ao RDTV em mais uma entrevista. Aqui nos nossos estúdios, o vereador por Cuiabá pelo PSDB, Dr. Maurélio Ribeiro. Seja bem-vindo. Olá, Ana. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Voltar mais uma vez a esta emissora, esta empresa de comunicação que sempre nos acolheu muito bem. Vereador, quero perguntar para o senhor quais são as ações, já de início na nossa conversa, quais ações o senhor, enquanto representante do povo ali na Câmara de Cuiabá, quais ações o senhor destaca de relevância, de importância, que vem fazendo a diferença aí para a população? Apesar da população não ter essa visão muito clara, mas a Câmara dos Vereadores é bastante atuante. A Câmara dos Vereadores trabalhou bastante em defesa da população, em defesa dos interesses da população. Criamos bons projetos de lei, monitoramos algumas situações que impactariam diretamente na vida das pessoas, andamos pela cidade identificando e sugerindo ao Executivo ações que pudessem melhorar o dia a dia. Tivemos várias situações de embate interessantíssimos, onde protegemos o interesse da população em função das tarifas das concessionárias, em cima das tarifas que a própria Prefeitura Municipal de Cuiabá queria implementar. Criamos leis como, por exemplo, do transporte, da regulamentação do motofretista, lei que preserva a dignidade infantil quando se diz respeito ao uso do transporte público, leis que garantem acesso a medicamentos, leis que garantem segurança maior para a mulher. Tudo isso a Câmara dos Vereadores produziu e muito mais. São dezenas e dezenas de projetos de lei, muitos que irão impactar positivamente e muitos que deverão ser revistos num futuro não muito distante, para que possam ser adequados como as que já existem hoje. Preciso fazer uma repaginada e uma atualização. Estou falando da atuação da Câmara de Vereadores, existe ainda aquele estigma em que algumas pessoas ainda se referem à Câmara, ou a Câmara é lembrada, vereador, como a Casa dos Horrores. Inclusive, um promotor de justiça chegou a falar isso, e o presidente da Casa, Júlio Pinheiro, chegou a comentar de processo e tudo mais. O que o senhor acha que de repente poderia ser feito ali na casa para que a Câmara não fosse lembrada mais dessa maneira e tirar de vez essa expressão da lembrança na cabeça das pessoas? Infelizmente essa pecha ficou e só tem uma coisa a ser feita: muito trabalho e divulgação desse trabalho. Infelizmente, você sabe que a divulgação de um trabalho a nível de mídia para impactar a população custa muito dinheiro. E a Câmara dos Vereadores não tem recurso para esse tipo de ação. Nós tivemos dois episódios bastante desagradáveis, um do membro do Ministério Público, agora muito mais recentemente de um ex-secretário do município, né? Mas ambos se retrataram e nós temos certeza que isso não passou de um ato falho. E é aquela coisa, vai no chavão, não se pensou muito para se falar. Agora, tenho certeza, a Câmara dos Vereadores mudou, está mudando, né? Os nossos pares, os nossos colegas hoje têm uma situação de papel parlamentar extremamente relevante, e vocês estão vendo isso à medida que vocês observam que Cuiabá vem melhorando em todos os aspectos, né? E um participante importante desse aspecto é a Câmara dos Vereadores. Vereador, quanto ganha o vereador por Cuiabá hoje aqui na capital? Líquido R$ 11.500. O que justifica uma verba indenizatória no valor de R$ 25 mil? A verba indenizatória é o recurso que o vereador tem para que ele possa exercer o seu papel de vereador, né? Com esse recurso, ele tem que criar audiências públicas, ele tem que criar situações de sessões extraordinárias, o custeio do gabinete do vereador, as ações nos bairros, você tem que atuar junto aos bairros, identificando problemas, às vezes ações assistenciais, né? Todo o material, a Câmara dos Vereadores não dispõe de recurso nenhum para que os vereadores exerçam o seu papel parlamentar. E isso é feito em cima da verba indenizatória. Muito bem.
E no Brasil, a verba indenizatória se tornou regra, né? O que deveria ser exceção acabou se tornando regra. E todos os órgãos hoje da administração pública têm um tipo de verba indenizatória. A Câmara dos Vereadores, por ser a que mais interage com o povo, a que mais tem o papel de acolher as ansiedades e as necessidades da população, com certeza ela precisa dessa verba, porque senão não vai funcionar. E agora que você traça um paralelo entre a verba indenizatória dos vereadores de Cuiabá com as outras instituições do Estado ou do município, você vê que não é nada absurdo. É uma verba, até na minha opinião, bastante justa e, infelizmente, por sermos talvez o patinho feio do processo, a parte fraca do processo, ela está sujeita a decisões a qualquer momento de humor ou talvez de projeção de algumas autoridades que acabam acusando a Câmara dos Vereadores de estar praticando um abuso em cima da verba indenizatória. Certo. Com relação à gestão do prefeito Mauro Mendes, qual que é a avaliação que o senhor faz? Eu diria que o prefeito Mauro Mendes é um homem muito bem intencionado e muito bem preparado, né? Ele tem ações bastante positivas. Tenho as minhas críticas ao prefeito Mauro Mendes, do ponto de vista que muita coisa não gostaria no ritmo, não está andando no ritmo que Mauro Ribeiro gostaria. A exemplo? A exemplo, por exemplo, a saúde. Nós temos uma saúde que, apesar do alardeado sucesso, não é o que se observa no dia a dia, não é o que se observa na carne da população. A saúde precisa melhorar, não é um problema exclusivamente de Cuiabá, mas nós temos que parar de falar que esse problema é no Brasil inteiro. O problema de Cuiabá é Cuiabá, e nós temos que tentar resolver Cuiabá com ações mais rápidas, menos demoradas, menos burocráticas. Qual que é o principal entrave, então, relacionado à saúde aqui na capital, na opinião do senhor? Desde que eu assumi a Secretaria de Saúde em 2009, e eu sempre disse, desde lá para cá, que eu me inteirei mais, e hoje eu posso falar para vocês que eu entendo de saúde, os indicadores da saúde pública de Cuiabá são os melhores, são nossos desde 2009 para cá, 2009, 2010 e começo de 2011. Eu diria que é decisão de gestão. Saúde, o gestor tem que decidir realmente fazer saúde, né? Eu sempre digo que não há espaço para experiências na saúde, porque o mesmo passo que você leva para dar para frente, você dá para trás muito mais rápido, né? Então, nós precisamos de ações que venham promover resultados. Nós precisamos de ações que valorize o servidor público e o capacite para esse atendimento. Nós precisamos de ações que entenda que o nosso cliente é o povo. Este povo que tem que ser bem tratado, este povo que paga a conta, né? Nós temos boas ações na saúde do prefeito Mauro Mendes, mas estamos travados em muitos aspectos e eu não vou concordar com isso jamais. Com relação à greve dos médicos, existe uma queda de braço. Por um lado, o sindicato reclama muito do posicionamento em não dialogar, em não recebê-los para uma conversa por parte da prefeitura, não é? E da prefeitura existe também aquela situação de que eles não concordam, não acham a greve legal, nem tampouco as reivindicações que esses médicos fazem. Na opinião do senhor, como é que se resolve o impasse disso? Eu acho que existem papéis. Na sociedade organizada existem papéis a serem desempenhados. O Sindicato dos Médicos foi eleito por médicos para defender o interesse dos médicos. O prefeito Mauro Mendes foi eleito pelo povo para defender o interesse do povo. O Sindicato dos Médicos pode fazer greve, pode ser radical, pode ser o que quiser. Quem tem a chancela, a outorga do povo para defender os interesses do povo é a prefeitura. É o prefeito em exercício. Então, o prefeito não pode radicalizar. Quem tem a obrigação e o dever de chamar para a conversação é o prefeito. Então eu acho que está passando da hora, não podemos ficar nessa história de não negociamos com grevistas, não podemos entrar numa queda de braço. Porque se entrar na queda de braço, como já está acontecendo, o judiciário já deu a greve como ilegal. Muito bem, o sindicato está cumprindo 30%. É o que manda a lei. Mas quem está pagando o pato? A população. Quem está sofrendo? A população. Quem é o representante da população para discutir a situação? O prefeito municipal.
ele tem o dever, não é que ele pode querer ou deixar de querer. Ele tem o dever. E tem que lembrar sempre que, toda vez que ele se posicionar, dizendo duramente, né, intransigentemente, a parte fraca, que somos nós, que é a população, vai estar pagando. Vai estar pagando. O papel da Câmara nessa situação toda, ela está... A gente já tentou intermediar, já recebemos na Câmara dos Vereadores, abrimos espaço para o sindicato, abrimos espaço para os representantes da categoria médica. Entretanto, a questão salarial é decidida dentro da prefeitura, né? Não somos nós somos um poder legislativo, né? Nós estamos aqui tentando colaborar, sim, mas a decisão não passa pela Câmara dos Vereadores. Muito bem, vamos agora para a esfera nacional, falar um pouquinho a respeito dessa situação toda que o país vive, sobretudo relacionados ao pedido de impeachment da presidente Dilma. Qual que é a opinião do senhor com relação a isso? A minha opinião é que a lei deve ser cumprida, né? A lei deve ser cumprida. Se existe um crime praticado de responsabilidade tipificado na legislação e a penalidade ou o mecanismo legal de apuração para apuração é o impeachment tem que ser cumprido, né? E isso fica muito mais fácil quando você vê que tem o apoio da população. A Rede Globo veiculou ontem estatísticas, pesquisas da Datafolha, mostrando que a população brasileira é absurdamente a favor do impeachment. Por que está absurdamente? Porque a gente vem sofrendo, a população que sente. Vem vindo que o dia a dia da vida dos brasileiros está caindo o padrão de vida, está caindo a qualidade, está caindo o acesso à escola, está caindo o acesso a uma boa alimentação, o acesso à saúde. Nada melhorou nesse país nos últimos meses e mesmo nos últimos anos, nos últimos 2 anos. Então isso tem um preço. O gestor ele pode errar, mas ele vai pagar pelo preço. Ainda mais quando erra por capacidade ou por incapacidade, associado a situações de desonestidade, de escândalos financeiros, né, de favorecimentos do ilícito, eu acho que é nada mais que justo que usasse um mecanismo legal constitucional que é o impeachment, reconhecido por todos os juristas, reconhecido pela toda a população política do Brasil. O senhor é do PSDB. Perfeito. Que tem ali no Aécio Neves o principal líder, né? O senhor não acha que o Aécio está calado demais diante de uma situação como essa colocada, vereador? O PSDB tem uma vantagem muito grande sobre os demais partidos, as demais agremiações políticas. O PSDB não tem um único líder, né? Nós temos um Alckmin, nós temos um Zé Serra, nós temos um Fernando Henrique Cardoso, e todos eles, juntos com Aécio Neves, estão falando. Nós temos o Nilson Leitão, que juntos com Aécio Neves estão falando o tempo todo dentro do momento. Como eu te disse, o movimento que vai ser decisivo para a concretização desse impeachment é o movimento das ruas. E esse movimento das ruas ele é apartidário. O movimento das ruas ele é do povo. O movimento das ruas não reconhece e não quer ter cores partidárias, não quer envolvimento político partidário, quer sim participar da política mostrando a sua insatisfação e exigindo dos representantes que cumpra a vontade do povo. Então, qualquer político, seja ele Aécio Neves, Alckmin, o Temer, o próprio Michel Temer se afastou agora da presidência do partido, qualquer político que venha para querer tirar vantagem ou achar que tem que levar a sua palavra nesse momento, não vai ser bem visto. Eu acho que agora tem que se cumprir o rito processual, o rito do impeachment que foi estabelecido pelo Supremo e que hoje à tarde teremos votação do parecer na Comissão de Ética, né? Muito bem. Governo do Estado, voltando aqui para o Mato Grosso, como é que o senhor avalia aí essa gestão de Pedro Taques? O Pedro Taques, hoje, o tucano Pedro Taques, recebido com muita festa e muito orgulho pelo PSDB, vem imprimindo o seu ritmo, né, vem imprimindo sua marca no governo do Estado de Mato Grosso. Eu acho que
a primeira fase ele está indo muito bem, que é dar aquela ajeitada na casa, tentar honrar os compromissos na medida do possível. Deixou bem claro que ele entende que os compromissos são do governo do Estado e não do Pedro Táxi, e como governador e representante do governo do Estado, esses compromissos são dele também. Então ele vem cumprindo com muita responsabilidade e acredito que teremos um grande governo. Um governo que vai nos dar projeção a nível nacional, um governo que vai levar o Mato Grosso para que seja reconhecida a sua importância na esfera nacional, dentro da federação. Então eu acho que o caminho é esse, o governador está indo bem, veio oxigenar o PSDB, veio trazer gente nova para o PSDB, veio trazer experiências novas para o PSDB e veio transformar aquela combizinha que nós tínhamos, que todos vocês falavam do PSDB de Mato Grosso, hoje num partido importante, num partido que tem condições de alçar voos maiores, de discutir política em todas as esferas dentro de Mato Grosso e dentro de Cuiabá. Aqui em Cuiabá, o senhor é candidato à reeleição neste ano? Somos candidatos à reeleição, somos não candidatos, como é que fala mesmo? Potenciais candidatos, vamos dizer assim, porque o TRE não aceita a gente fazer essa divulgação. Mas aqui em Cuiabá nós estamos aguardando o PSDB se posicionar, né, para ver como é que vai ficar a sucessão para Cuiabá. Eu sou o da corrente que defende que o PSDB, devido à sua importância, por tudo isso que eu já te coloquei, a importância no cenário nacional, a importância no cenário estadual, o PSDB tem que ter candidato a prefeito de Cuiabá. Eu acho que a importância do momento histórico que vamos viver muito proximamente a nível nacional, com Aécio, com Alckmin, com potenciais candidatos e também com grande potencial de eleição a presidente da República, e essa decisão demanda que uma rede, uma malha de estruturas tenha se armado a nível de todo o Brasil. E eu não acredito que um partido com essa envergadura e com essa pretensão vá ficar sem disputar uma prefeitura de uma capital. Quem seria o nome, então, do partido aqui para a capital? Nós temos grandes nomes, estamos trabalhando esses nomes. Por exemplo? Nós temos hoje o deputado Guilherme Maluf, nós temos o deputado Wilson Santos, nós temos um Permínio Pinto, nós temos um Ciel Tavares. Então são pessoas que podem e devem. Agora, a gente fica aguardando o posicionamento do governador, mesmo porque ele tem uma relação de confiança e de trabalho já com o prefeito Mauro Mendes, né? Mas eu relembro uma frase do nosso governador que disse, há poucos dias atrás, numa reunião, que o PSDB de Mato Grosso não pode, e principalmente o PSDB de Cuiabá, porque a eleição é Cuiabá, não pode deixar de ser protagonista nestas eleições. E protagonismo, no meu entender, é disputar o cargo de prefeitura. Não existe protagonismo para disputar vice. E não existe candidato a vice, existe candidato a prefeito. Muito bem, vereador. Eu quero já, finalizando aqui a nossa entrevista, agradecer a participação do senhor aqui no RDTV. Eu que agradeço, um abraço a todos, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho. E agradecer com muito carinho sempre a sua companhia e o seu prestígio durante essa entrevista, dizendo para você acessar rdnews.com.br/rdtv e até qualquer hora.